Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. E o assunto de hoje é autenticidade. Eu me nomeio a melhor pessoa para falar sobre isso, porque todos os processos que eu passei até aqui envolvem autenticidade, entendeu? Mas nem é só sobre isso. O ponto é que eu tô tendo umas reflexões e umas crises que a gente precisa conversar sobre. Então, pega o seu café, pega o seu chá, pega o seu livrinho, o seu caderninho, ou sei lá, senta pra conversar comigo e imagina que a gente tá aí debatendo e se você não concordar com nada, ou se você quiser me dar um soco na cara, comenta aqui nos comentários e vamos conversar isso comigo, por favor, porque eu estou surtando. Enfim, eu cansei de encher o saco dos meus amigos e falei assim, por que não encher o saco das pessoas que eu não conheço? Faz muito sentido. Mas focando no assunto, eu descobri e entendi que a sociedade que a gente vive hoje é uma busca constante por autenticidade. Não que isso seja um problema. Eu não acho que seja um problema, na real. Na verdade, eu acho isso muito incrível. Mas, nos primórdios desse pensamento, eu achava que isso era um problema. Achava que era um puta de um problema. Porque vamos concordar comigo, a gente vive numa sociedade de redes sociais onde existe virais, onde existe trends, topics e busca por estar seguindo a onda, seguindo a moda, e isso é a nossa sociedade, né? Ponto final. Só que essa busca por esse negócio, assim, entende? Eu não sei explicar pra vocês. Mas pra mim isso era um problema, pelo fato de que parecia que isso me tirava da minha verdade, que isso eliminava a minha autenticidade, sabe? Então, por exemplo, um dos meus grandes bloqueios na vida sempre foi sobre gravar vídeos pra internet. Eu queria fazer isso, eu tinha várias ideias pra fazer isso, mas eu me bloqueava, porque eu dizia assim, pra mim mesma, todo mundo tá fazendo isso, por que que você tem que fazer? Pra ser igual a todo mundo? Sim, isso é um pensamento que foi moldado no meu subconsciente, estou lutando contra ele agora, mas o ponto é que eu passei muito tempo da minha vida acreditando que eu perdi a minha autenticidade porque eu estava seguindo algo que todo mundo estava fazendo. E isso me bloqueava sobre várias questões. Só que de uns tempos pra cá, eu comecei a dar abertura para um outro tipo de pensamento, que é um pensamento baseado na criatividade. Eu sou uma pessoa extremamente apaixonada por criatividade e eu amo a forma como ela flui dentro da gente. Eu acredito que todos nós temos criatividade, porque todos nós somos filhos de um Deus criativo. Mas, cara, é um ponto, assim, muito doido que tem me chocado avassaladoramente. Quando eu comecei a me debater com esses pensamentos reflexivos de criatividade, o quanto ela é fluente sobre desenvolvimento e em vários pontos ela entra, é um estudo de criatividade que entra em várias questões, não só em cultura, não só em sociedade, não só em empresas, mas muita coisa acontece quando a gente para pra entender o que é uma criatividade. E quando eu comecei a dar abertura pra isso, eu comecei a olhar para as redes sociais de uma maneira diferente. Todo aquele pensamento que eu dizia pra mim mesma de eu não posso seguir uma onda, me mostrou que eu estava sendo tóxica comigo mesma, impedindo o meu próprio crescimento, impedindo as minhas próprias oportunidades e desenvolvimento, simplesmente porque eu estava tendo medo incumbido de criar. Acho que eu já falei em algum outro vídeo sobre os meus problemas criativos, porque assim, quando eu perguntei pra Deus quem eu era, não sei se você tem um relacionamento com Jesus, mas eu tenho e eu vivi esse processo, eu tô falando de uma coisa que eu vivi. Se você acredita ou não, sinto muito, mas eu não tenho como te dizer nada além do que, tipo assim, eu fiz isso. E eu perguntei pra Deus, quem sou eu? Deus falava que eu era uma artista, eu batia muito de frente, porque na minha concepção, artistas sofrem, e é um fato, nós artistas sofremos. Acho que todo mundo que tá vendo esse vídeo e é artista vai confirmar pra mim que artistas sofrem. O fato é que a gente é muito sensível e por conta de toda essa sensibilidade a gente acaba sofrendo. Mas isso não anula todas as verdades e possibilidades de Deus na nossa vida. E demorou muitos anos pra entender isso e só hoje eu entendo, mas enfim. E quando eu comecei a abraçar toda essa criatividade, a amar ela e declarar Jesus nela, eu comecei a conhecer um lado das redes sociais que são pessoas extremamente criativas, extremamente autênticas, que por mais que elas façam coisas parecidas ou iguais a outras pessoas, elas não tiram a verdade daquilo que elas são, sabe? E aí eu comecei a olhar modas e tendências de uma outra forma. Eu comecei a olhar, principalmente questões de rede social e YouTube, por exemplo, de uma maneira de que, assim, todo mundo aqui pode estar fazendo a mesma coisa, só que cada um vai fazer de um jeito. E quando eu comecei a olhar para as redes sociais como um emprego de verdade, porque hoje em dia isso aqui é tido como um emprego muito válido, eu comecei a entender que as pessoas, elas são moldadas e exercitadas em uma criatividade que não é só sobre o que eu tô falando aqui agora, mas é muito sobre como eu vou expor isso pras pessoas, como eu quero chegar nelas, enfim, é todo um estudo muito legal e esquematizado que fala sempre sobre criatividade. Então, mesmo que, sei lá, Cossielo faça um vídeo igual o da Kéfera, eles vão ser completamente diferentes, porque a forma como eles estão se expressando, a forma como eles estão expondo,
vai ser diferente. E essa é a graça das redes sociais. Por isso que ela cresce tanto. Porque ela dá abertura para milhares de pessoas, mesmo que fazerem a mesma coisa, serem extremamente criativas e inovar e fazer coisas completamente diferentes uma das outras. E, cara, isso é uma das coisas mais incríveis que existem no mundo para mim. Porque eu acredito muito que Deus é extremamente criativo e ele nos dá abertura para muitas coisas. Só que, por conta de eu ter dado atenção para esses pensamentos mentirosos, de que não, eu não posso ser criativa, de que não, eu não posso seguir essa onda de criatividade, porque eu vou estar perdendo a minha autenticidade, eu descobri que tudo isso era uma merda de uma mentira. Porque uma pessoa autêntica, ela pode seguir 50 mil modas que ela quiser. Só que, muitas das vezes, ela vai inventar uma tendência nova, simplesmente porque ela tá sendo pura com ela mesma. E aí que anda o grande ponto. Eu entendi, e eu vou grifar isso aqui na tela, que a autenticidade é sobre pureza. Então, se você passou por algum momento na sua vida que você foi sensível, que você foi vulnerável, que você foi puro, principalmente falando-se de igreja, e você se sentiu acuado, você se sentiu atacado, você se sentiu ferido de alguma maneira, cara, isso não altera a verdade da sua estrutura, sabe? Isso não altera a verdade daquilo que você tentou transparecer. Porque autenticidade é sobre ser puro. E muitas das vezes ser puro é ser vulnerável. E quando a gente é vulnerável, a gente é suscetível a muitas coisas. E acho que uma das coisas que eu mais entendi ao perceber e entender que autenticidade é pureza é que todas as vezes que eu me perco de Jesus, todas as vezes que eu me perco da minha fé, todas as vezes que o meu comportamento não corresponde àquilo que eu acredito, é porque eu fui ferida na minha pureza. Eu fui ferida e tô tentando perder a minha autenticidade. Cara, isso é muito doido e dói demais. Porque quando Deus falava pra mim sobre ser uma grande líder, ou sobre me expor na internet, ou sobre fazer o que eu tô fazendo agora, eu sempre me acusava e dizia pra mim mesma: eu não posso fazer isso. Eu não posso ser uma influencer digital, por exemplo, porque eu não sou um bom exemplo. Eu não sou uma pessoa que tem um bom testemunho, por exemplo. Eu não posso falar de Jesus na internet, porque no dia a dia eu nem falo de Jesus pros meus amigos. E eu cresci, cara, tipo, eu tô com 22 anos, são 20 fucking anos de história que eu me relaciono com Jesus, tendo esse ponto em secreto, mas nunca modificando o pensamento, porque eu tava sempre bloqueando o pensamento, sempre bloqueando a verdade de Deus. E quando eu rompi isso e o Espírito Santo falou assim: chega, não dá mais pra você gastar tempo da sua vida. Tipo, olha quanto tempo você tá perdendo, olha tudo que você tá perdendo de viver, se frustrando, se ferindo, se machucando, simplesmente porque você tá dando atenção pra mentiras e pensamentos que não partem de mim. Porque a verdade de Deus é que existem duas coisas que eu entendi em Jesus e Deus e toda essa filosofia de vida, que é: Deus é sempre bom e com ele sempre há uma novidade de vida. Depois que eu fundamentei essas duas chaves como as principais crenças da minha vida, foi quando eu comecei a debater com esses pensamentos, a realmente conversar com essas mentiras e entender o Espírito Santo, ouvir o que ele falava, dizendo assim: cara, você tá pensando errado. Você tá vendo e vivendo um Jesus que não é verdadeiro. E quantas vezes eu e você pode falhar nas coisas que ele nos pede, pode fraquejar, pode pecar, pode errar, pode virar a curva, simplesmente porque a gente não tá entendendo o Espírito Santo direito. A palavra de Deus, ela sempre vai nos motivar de alguma maneira. Até mesmo quando Deus, ele vai acusar o povo de Israel, ou vai fazer ameaças, como alguns podem dizer, ele sempre, eu fiz uma vez esse estudo e eu dava risada, porque você vê ali em Isaías, você pode ver, tipo assim, 5 versículos falando assim: ai do homem ou da terra que desobedece a minha lei, vai sofrer isso, vai sofrer aquilo. Só que logo após já tem Deus falando assim: mas eu restaurarei, mas eu amarei. Porque Deus é assim, toda a correção de Deus não é pra te matar, não é porque ele te odeia. Não, cara. Deus, ele só corrige aquele a quem ele ama. E se Deus, ele disse pra você que virar à esquerda tá errado, que você tá fazendo ruim, é porque você tá fazendo ruim, não é algo bom dele pra você. Então, se ele fala pra você gravar vídeo na internet e falar sobre Jesus, e mesmo que isso pareça que você tá só seguindo uma onda, que você só tá querendo fazer sucesso, você só tá querendo ganhar dinheiro fácil, se foi Deus realmente que disse isso pra você, cara, não vai ter como você fugir. Você vai ter que sentar, fazer aquilo na maior ignorância, nas suas maiores fraquezas, nos seus piores momentos, porque é isso que ele chamou você pra fazer. Então, ser autêntico nesse universo de pessoas, planetas e crescimento social que exige da gente sempre mais, sempre ir na onda, sempre fazer uma coisa, pode sim dar a sensação de que você vai estar se perdendo. Só que se você tem uma âncora, e essa âncora se chama Jesus Cristo, Espírito Santo, e você se relaciona com esse Deus que é vivo, saiba que por mais que você se perca, ele sempre vai te encontrar, porque sempre vai haver uma novidade de vida. Por mais que você tenha medo de arriscar, saiba que o Deus que te manda arriscar é o Deus que vai te segurar na queda, sabe? Deus, ele nunca deixa os seus filhos sós. Deus, ele nunca nos abandona. E por mais que tudo pareça que vai ficar abandonado, Deus, ele não vai nos abandonar, porque essa é uma promessa dele. E até que Jesus volte, é isso que a gente tem que declarar para as pessoas. Então, se você tá com medo de ser autêntico, se você tá com medo
de simplesmente ser você em determinadas relações sociais ou em determinadas situações. Cara, entrega esse medo pra Jesus e faça o certo pelo certo, sabe? Porque às vezes as pessoas falam sobre ser autêntico e ser você mesmo, e me vem a sensação de que as pessoas, elas acham que isso é liberdade pra ser imaturo, liberdade pra ser ignorante, liberdade pra ser desrespeitoso, e não, ser você mesmo é ser íntegro com quem Deus diz que você é. Ser você mesmo é ser puro naquilo que Deus fez em você. Lembre-se, autenticidade é sobre pureza, e pureza é uma coisa que não tem como alguém mudar, não tem como alguém reprimir, não tem como alguém ignorar. Ser autêntico é ser puro, simplesmente sendo, porque não tem uma explicação. O ouro, ele é puro, o ouro puro, ele é puro, ele não tem uma explicação, não é simplesmente formar ele. Quando você começa a formar o ouro, ele já deixa de ser puro. E isso com tantos outros elementos científicos. Porque isso é uma verdade, né? A pureza, ela é imutável, a pureza, ela é aquilo, ela é puro, não tem muita explicação pra pureza. Então, se você tá fugindo da sua pureza porque você tá com medo, ou você tá fugindo da sua autenticidade porque aquilo te amedronta, saiba que você não tá sendo puro. Então, o recado de hoje, o desabafo de hoje, a reflexão de hoje é, mesmo que pareça que você só tá seguindo a onda, lembre-se que a sua autenticidade é sobre a pureza daquilo que você aprende, pureza daquilo que você descobre, pureza daquilo que você vive. E quando você é puro, não tem como você maquiar suas dores ou maquiar suas experiências. Você simplesmente é. E Deus, ele sempre honra uma verdade, uma pureza, por mais erros que você cometa muitas das vezes.